Olha, gente, acabamos um processo e agora chegou o momento de a gente saber o que de fato aconteceu no Brasil, nos mais de 5.500 municípios brasileiros, nos 27 estados no Distrito Federal e particularmente em Alagoas e no centro de 2 municípios. Nós tivemos fiscalizações oficiais da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar, serviços de inteligência que atuaram e atuaram forte. Tivemos questionamentos com relação à veracidade dos resultados das urnas eletrônicas e muitas fake news. E que deixou, a gente sai do processo agora numa tentativa de reaproximação, acabar com aquela divisão, com o ódio. E nesse período teve um setor que representa 10 mil advogados de Alagoas, que foi de fundamental importância. 4 pessoas. Nós tivemos as estruturas oficiais, com algumas centenas, 4 pessoas que trabalharam de graça para a gente. Eu estou falando do Observatório Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, secção de Alagoas. 4 advogados, 2 homens e 2 mulheres. Eu estou com uma aqui agora, que é a Natália Peixoto. Tem 10 anos, você vai ver uma jovem advogada, mas com mais de 10 anos de profissão. E que trabalhou de graça para garantir que a gente tivesse confiança nesse resultado, no resultado de Alagoas. A OAB, inclusive, foi um dos pontos de auditoria que reuniu servidores do Tribunal de Contas da União, o pessoal do Exército, os fiscais da própria Justiça Eleitoral e os advogados, que representam a cidadania. Como me disse recentemente um amigo advogado, todo cidadão deveria fazer um curso de direito para entender o que é ser cidadão. Mas eu acredito que 154 milhões de eleitores brasileiros, 2.300.000 alagoanos eleitores viram, participaram da festa da democracia. Nossa entrevistada de hoje, Natália Peixoto, primeiro é uma honra entrevistar a senhora. É uma satisfação muito grande mesmo. A gente já se conversou no bastidor, um tentando tranquilizar o outro, eu tentando conhecer um pouco da jovem, porém eficiente. A juventude é só na aparência. É uma militante com mais de 10 anos no direito, uma operadora do direito. Como nasce esse observatório eleitoral? O que é esse observatório eleitoral? Então, agradecer o convite para falar um pouco sobre o nosso trabalho do Observatório Eleitoral. Então, o Observatório Eleitoral, ele tinha outro nome, mas ele já existia na OAB como Comissão de Fiscalização. Como era o outro nome mesmo? Era essa comissão? Comissão de Fiscalização, e nós mudamos o nome para Observatório, no sentido de ser uma atividade mais ampla, não só de fiscalizar, mas de acompanhar desde o início o processo eleitoral. E isso se deu, uma iniciativa dessa gestão que nós estamos, que é um triênio. O Observatório Eleitoral, ele veio como papel fundamental para trazer um pouco de, um pouco mais, porque o processo é todo transparente, mas trazer essa neutralidade, de fiscalizar todo o processo? Fiscalizar todo o processo para todos, para a sociedade. E isso se deu também a uma grande parceria do TRE Alagoas com a OAB, que desde julho desse ano corrente emitiu uma resolução dando total direito aos advogados para fiscalizar todo o processo eleitoral. Esse observatório, são quantos advogados? Eu falei em 4, é esse número mesmo? Nós somos 4 advogados que estamos ali nomeados no Observatório Eleitoral, fazendo esse trabalho de acompanhamento,
fiscalização, recebimento de denúncias, conscientização da sociedade. Gravamos vários vídeos falando sobre alguns conceitos eleitorais, crimes, também falando um pouco sobre o teste de integridade das urnas, recebendo denúncias, repassando aos órgãos competentes do Ministério Público, seja Justiça Eleitoral, mas também no dia da eleição nós nos multiplicamos, né? Porque logo no primeiro turno, como no segundo, tivemos a ajuda das seccionais. Eu já ia perguntar isso a vocês. Como 4 advogados fiscalizaram 8.500 urnas, 2.300.000 eleitores? Então, nesse processo, no dia da eleição, nós tivemos a ajuda das seccionais, né? Como a sociedade sabe, a OAB ela não se resume à capital. Nós temos os presidentes das subseções, como São Miguel, Delmiro, Penedo, Arapiraca. Todos se envolveram? Todos se envolveram e também cederam pessoas, advogados voluntários, para estarem atuando nessa fiscalização no dia das eleições. Quer dizer, esses advogados, evidentemente, tiveram suas cores partidárias. E isso não atrapalhou em nada o processo? Não, todos que participaram já estavam cientes, né, desse trabalho voluntário, desse trabalho essencial de fiscalização. Quer dizer, a senhora não ganhou nada para isso? Não. O trabalho que nós prestamos como associação, né, como conselho de classe, é para a sociedade, é um trabalho voluntário, todos, do presidente a qualquer membro de comissão, é trabalho voluntário e não foi diferente no dia da eleição. Os advogados que faziam parte também das subseções, que se voluntariaram para estar lá fiscalizando no dia, já tinham consciência que a gente estava ali na posição de neutralidade. Então, a gente não estava para levantar bandeira de nenhum candidato. O cidadão estava a parte do profissional, apesar de ser a mesma pessoa, né? Então fizemos, lógico, exercemos nosso direito ao voto, votamos e fomos trabalhar. Esse período, quer dizer, vocês foram em algumas escolas, vocês conversaram com estudantes, vocês tiveram esse sinal verde do comando do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Otávio Leão Praxedes, e cada vez que ele conversava com a imprensa, falava desse observatório. Nesse período, teve algum fato que chamou a atenção da senhora com relação às denúncias? Então, eu já tenho alguma vivência com relação, como advogada independente do Observatório Eleitoral, no processo eleitoral mesmo, atuando no contencioso. A senhora atua nessa área, Isso. né? Da Justiça Eleitoral. Atuo também nessa área da Justiça Eleitoral. Abrindo um parênteses, atuo também por quê? Eu sou a atual presidente da Comissão de Inovação, Tecnologia e Proteção de Dados da OAB. Então, assim, eu trabalho também com LGPD, né, a consultoria e implantação da Lei Geral de Proteção de dados nos setores, e foi muito interessante. Os crimes virtuais, essas coisas? Exato, direito digital. E assim, foi muito interessante a minha participação no observatório para trazer essa visão também. Da tecnologia, né? Exato, da proteção de dados, da tecnologia, porque grande parte foi se questionado essa questão, tanto das fake news, dos crimes digitais. Muitas fake news? Sim. Muitas. Eu vi alguns juízes e o procurador regional eleitoral, o doutor Antônio Henrique Cadete, né? Ele dizendo que foi impressionante a quantidade de fake news. Isso também impressionou o observatório? Sim, e era o que eu estava falando. Eu já tinha uma vivência, realmente a gente vê que certos crimes eles se repetem, né? Essa questão do assédio eleitoral aos funcionários ou empregados, a questão da compra de voto. Quantas empresas teve do assédio? A senhora tem ideia? Assim, de cabeça não dá para passar. Eu ouvi falar em alguma coisa em mais de 30. Mas nós vamos passar todo o relatório de todas as ações que nós encaminhamos para a Justiça Eleitoral durante esse período aí das eleições. E aí, com relação a fake news, realmente a gente teve um volume maior, né? Isso, consequentemente, a gente vive numa sociedade mais imersa, mais conectada, onde as redes sociais têm um papel praticamente fundamental na nossa vida, porque a gente consome pela internet, a gente se relaciona pela internet. Já faz parte até, o celular já faz parte da nossa parte. Exato, então assim, o volume, né, de fake news, o volume de propagação de informação também falsa aumentou, consequentemente. Apesar de a senhora ter 10 anos de profissão, né?
houve um ataque frontal. Há 4 anos nós estamos vendo esse ataque frontal à veracidade dos resultados da urna eletrônica. E houve uma defesa escancarada do voto em cédula impressa, como tem nos Estados Unidos, né? E nós já tivemos esse tipo de votos aqui há 30 anos atrás, há quase 30 anos atrás. A senhora conheceu o voto? Chegou a votar? Eu acho que não, mas a senhora chegou a votar para cargos eletivos públicos na cédula impressa? Não, eu sou da geração da urna eletrônica, mas eu tive uma experiência recente de votar na urna, na cédula de papel, que foi na eleição do 5º Constitucional também, que foi uma eleição bastante visada aqui pela sociedade alagoana, onde a gente abre uma vaga, se abre uma vaga para indicar um advogado, a vaga de desembargador. E eu quero até fazer um parênteses. É importante ela falar sobre esse 5º Constitucional. Nós temos um advogado aqui, alguns muito conhecidos no país inteiro, que foi o presidente do Superior Tribunal de Justiça, doutor Humberto Martins, que saiu do 5º Constitucional da OAB. Então, nós não estamos falando de uma coisa tão simples assim. É uma pessoa que pode alçar o cargo de presidente do Tribunal de Justiça e depois ser ministro do STJ e talvez até do STF, não é isso? Exatamente. É uma eleição muito importante. E foi no papel? E foi no papel. Foi no papel dessa vez. Essa última eleição? Esse ano. Foi no papel dessa vez, por quê? Que foi quando foi eleito o doutor... Exato, doutor Fábio Ferrari, exatamente, que foi empossado desembargador. E aí, por que foi no papel? Justamente porque coincidiu com esse período eleitoral, onde as urnas já estavam sendo preparadas, e aí a gente não conseguiu que o TRE, né, por uma questão de segurança, cedesse as urnas eletrônicas. Então foi uma oportunidade singela, né, para vocês conhecerem o voto impresso. E qual foi a sua impressão? Impressão que realmente a urna eletrônica faz falta, né? A gente Me fala aí, o que você sentiu votando no papel? Então, a votação no papel, ela não é muito diferente na questão da urna eletrônica em si, quando você se dirige como votante, né? Mas para quem está participando do processo, é muito cansativo, porque demora... Imagine que no universo de 3 mil advogados que foram votar... Que são os aptos, né? Apesar de ter 10 mil, mas 3 mil em condições. E que também se prontificaram a ir votar. Ou seja, não se compara nem ao número de eleitores que a gente tem no nosso estado. 2 milhões e 300 mil. E tão pouco no Brasil, mas que só desses 3 mil a gente só conseguiu ter o resultado na manhã seguinte, após o meio-dia. Então, imagine... 24 horas de apuração. Imagine quão cansativo, né, até digo desumano, para quem está ali participando daquele processo, contando cédula a cédula, e para quem está aguardando também o resultado, desgastante. Eu não consigo imaginar isso hoje na realidade do nosso país, que tem uma extensão enorme, com um grande número de habitantes, a gente ter que esperar uma apuração dessa, podendo ter e temos uma urna eletrônica. O voto impresso, na experiência com a senhora, eu fiz parte de coberturas de eleições do voto impresso dos cidadãos. Eu também votei no impresso, né? E a gente tem no bastidor da cobertura de imprensa alguns fatos pitorescos, né? Que marcaram algumas eleições no Nordeste, no estado e no país, de até sanduíche com moedas de dólar, notas de dólar, enfim. E o voto impresso, a sua impressão, ele é factível, é fácil mais vamos dizer, de fraudar? A senhora percebeu isso, não? Se bem que eu acho que não deve ter acontecido isso na eleição da Alameda. Eu acredito assim que como foi uma eleição muito restrita à nossa classe, onde a gente também teve uma organização bastante minuciosa com relação ao pleito, transparência até para os candidatos, a Comissão Eleitoral da OAB fez um acompanhamento, realmente o pleito saiu conforme nós imaginávamos. Mas numa probabilidade, num país de extensão como a nossa, a cédula, né, você votar em cédula de papel,
eu acho muito temerário, em vários sentidos, né? A gente está lidando ali com pessoas que não são computadores, que são passíveis de erro, até um cansaço de uma vista, vamos Sim. dizer assim, sem afastar a questão da corrupção, porque a gente sabe que pode acontecer, né? Não é certo, mas é uma probabilidade. Nós tivemos algumas prisões aí com Exato. pessoas com mala de dinheiro. E também a questão realmente do cansaço que pode passar despercebido, uma contagem, enfim. Eu acho altamente seguro votação em cédula de papel. Inseguro, que a senhora quis dizer. Inseguro. Inseguro de votar no papel. Quer dizer, a senhora já conhece bem a urna eletrônica. Tem como fraudar a urna eletrônica? Olha, o que eu posso relatar dessa minha atividade no Observatório Eleitoral, onde, mesmo sendo advogada, eu anteriormente não tive a oportunidade de acompanhar do início ao fim, né? Como eu acompanhei dessa vez, acho que está tocando alguma coisa. Deixa para lá. Do início ao fim eu acompanhei e a gente acompanhou o processo de auditoria das urnas. Não, mas não tem problema. A gente pode continuar conversando. Quer dizer, a senhora acompanhou o processo de auditoria das urnas e observou as urnas eletrônicas são seguras? Sim. Como eu estava relatando, peço desculpa porque eu escutei. Não tem problema não. E aí me Olha, gente, só um desconcentrou. minutinho aqui. É que o telefone tocou e nós estamos numa entrevista, mas não foi nada demais. O telefone tocou, tem uma música agradável, inclusive, que a nossa técnica já retirou do estúdio. Mas voltando aqui, eu sei que isso termina abalando no meio de uma entrevista, retomando a pergunta. A senhora trabalhou nessa observação da urna eletrônica. A senhora percebeu que ela é segura mesmo? Por quê? Sim, como eu estava relatando, no processo de auditoria, que são vários da urna eletrônica, a gente acompanhou desde o início, tanto o primeiro no TRE, onde eles colocam um token, né? É um dispositivo que se coloca na urna eletrônica, onde vem com a programação, um código-fonte, programando qual vai ser o candidato que vai ser votado. Isso tanto no primeiro turno como no segundo. Que é o chamado flashcard, né? Exato. E aí, nesse flashcard, eles fazem teste, né? Os próprios servidores do Tribunal Eleitoral, acompanhados da equipe de tecnologia deles, fazem essa primeira auditoria, tá? E aí, qualquer defeito, seja de ruído na tela, de imagem, ou que a própria urna não esteja funcionando, eles retiram todas essas urnas, eles começam a eliminar qualquer falha. Além desse processo que é a primeira auditoria, eu pude acompanhar de perto o processo de integridade, né? Que é a segunda auditoria que a gente pode dizer, que é a de integridade das urnas. Como é que é feito esse processo de integridade das urnas? São sorteadas urnas que realmente vão ser direcionadas ao pleito Essas eleitoral. que ficaram lá na OAB, que passaram por uma auditoria. Elas foram sorteadas entre várias que estavam 8.000 preparadas urnas para ir para as cabines de votação. E aí, dessas urnas que foram sorteadas, a gente presenciou o sorteio, não foi às escuras, a gente esteve lá, toda a sociedade civil, representante de partidos, exército, polícia, OAB, Quer dizer que não foi só advogados. Jornalistas que quisessem estar ali e acompanharam. Partidos políticos também? Partidos políticos, advogados dos partidos políticos, todos, estava aberto a todos que quisessem participar do sorteio. Estavam lá, foi marcado a sessão no TRE, essas urnas elas foram sorteadas para participarem do teste de integridade, foram levadas à OAB, para poder a gente fazer o teste. E aí, como é que foram feitos a questão dos testes? Antes disso... Mas antes de você falar sobre a questão dos testes, eu quero fazer uma pergunta que é uma curiosidade que alguns eleitores me fizeram essa pergunta deles e eu também estou querendo saber. Quando o sujeito está votando lá, a urna quebrou. Nós tivemos 82 urnas que quebraram durante a votação do segundo turno e 140 urnas também quebraram no primeiro turno. Quer dizer, o número foi 50%, quase 50% menor. Aí eu estou votando, aí a urna deu um defeito. Tem urna reserva. Esse meu voto, de alguma forma, tem alguma chance de ser prejudicado, não? Não. O equipamento não compromete meu voto? Não.
O defeito no equipamento não afeta o flashcard. Não afeta. Qual é o defeito é no equipamento, não no flashcard. Não. O registro fica guardado ali naquele token. Não, ele não é apagado. Quer dizer, os que faltam votar, vão poder votar normalmente, o equipamento é trocado, não interfere Exato. no processo. Não interfere no processo. A senhora viu isso em teste, percebeu essa... Eles mostraram isso quando a senhora estava na fiscalização? Sim, não só eu, qualquer cidadão. Às vezes até a gente se questionava, porque está aberto a todos. Não é até importante passar isso para a sociedade civil, que qualquer cidadão pode acompanhar, pode ir lá no TRE, ele acompanha todo o processo de auditoria, os representantes de partidos políticos. Qualquer dúvida pode questionar. Advogados dos partidos políticos podem acompanhar tudo, não é nada escondido, sempre muito claro, muito transparente. Sempre a imprensa esteve presente Sim. também. Durante os testes a gente concedeu algumas entrevistas ao vivo, mostrando a nossa participação e o teste de integridade e o teste de auditoria das urnas. E aí é tudo muito transparente. Essa questão de quebrar a urna, o que já foi depositado no token não se apaga. É isso. Essa seria a segunda pergunta que eu ia fazer. O que foi depositado, de alguma forma fica comprometido? De jeito nenhum. Não. E aí, se a urna apresentar defeito, né, automaticamente tem que ser trocada. Sempre teve urnas reservas para justamente não prejudicar o pleito. E aí aquilo dali é relatado pelo mesário e relatado também ao cartório eleitoral. Então fica tudo registrado. Outra coisa que ficou claro para mim também é que a urna só é ligada na parte elétrica, né? Não tem, ela tem a urna eletrônica, durante o processo de votação, ela tem algum contato com a rede mundial de computadores? Não. Quer dizer, fraudar é impossível. Não, tanto é que alguns lugares onde faltaram energia, as urnas elas estavam funcionando a bateria. A gente não tem nenhuma conexão com a internet. Ela continuou funcionando. Isso é uma prova de que ela não tem nenhuma conexão com a internet. Qualquer cidadão, ele fala assim, eu quero saber meu voto. Ele tem condições de pedir, se ele tiver alguma dúvida, eu quero saber se meu voto está aí. É auditável a urna eletrônica? Ela é auditável, mas não para o cidadão sair com o comprovante, Sim. Né, que era o que a gente teve uma certa polêmica ainda esse ano sobre as eleições. Porque algumas pessoas queriam usar isso aí como moeda eleitoral. Exato. Né? Mas ela sim, a urna, quando ela sai, primeiro, é importante esclarecer que quando ela chega, já é emitida uma nota impressa que a gente chama de zerésima. Que mostrando que ali não tem nada. Que ela não tem nenhuma informação adicional, que ela ali está zerada. Só tem o nome dos candidatos e dos eleitores. E aí os fiscais de partidos e os mesários, eles emitem, né, acompanham a emissão da zerésima, coloca lá na porta da sala, ou da escola, ou de onde está acontecendo a votação, para mostrar que aquela urna ela não teve nenhuma informação adicional até chegar ali. Sim. Então ela chega zerada, né? Por isso que a gente chama de zerésima, e aí começa o processo eleitoral. Após o processo eleitoral, já vai, ao final de tudo, é impresso, né? Onde a gente vê ali a quantidade de votos para cada candidato. E aquele resultado ele não pode ser alterado. Uma vez que a gente tem esse controle, né, de cada urna, em cada local é impresso, então não tem como imaginar que a partir daquele resultado, levado para outro local, esses votos iam ser alterados, porque a gente já tem o resultado assim que acaba a eleição. Quer dizer que a senhora, de certa forma, está dizendo a urna é confiável. A senhora confia nesse resultado que foi apresentado tanto para a presidente da República como para o governo de Alagoas? Completamente. A senhora tem alguma dúvida com relação ao processo como um todo, tanto na preparação como a conclusão na apuração? Essa coisa de ser centralizada em Brasília? Há algum risco nesse... Então, o processo ele é muito automatizado, né? Ao passo que as urnas elas vão sendo entregues ao TSE, na fase de totalização, esses dados vão sendo enviados para
E tudo via flashcard, tudo processo eletrônico. E eu não consigo visualizar, eu falo isso como cidadã, né? Porque eu participei dessa vez como cidadã e como advogada. É a primeira vez que a senhora participa do pleito como fiscal? Ou Já participei como advogada, mas nunca tive a oportunidade de participar tão de perto como dessa vez. E até uma reflexão como cidadã, que poderia já ter participado, né? Porque está ali aberto a todos, às vezes a gente não se interessa de procurar saber, de ir ao TRE, fica embarcando em boatos, né? De realmente verificar mais a fundo, mas estava aberto aí para qualquer profissional que quisesse ir lá participar de todas as fases e perguntar e tirar dúvida, estava aberto. No geral, qual o balanço que a senhora faz? Eu não vou falar nacional, né? Porque nós tivemos alguns problemas nacional, mas qual o balanço que a senhora faz das eleições em Alagoas? A Justiça Eleitoral fala em tranquilidade e em paz. Foi isso mesmo? O observatório constatou isso? Olha, eu acredito que sim. Eu acredito que, eu digo paz no sentido da confiabilidade do resultado das eleições. Esse episódio da Polícia Rodoviária Federal foi o fato mais negativo ou nós tivemos outros nesse segundo turno? Então, eu acredito que como a gente... É inegável que a gente vivenciou e vivencia um momento polarizado, né? Foi muito importante algumas decisões que a Justiça Eleitoral tomou para acalmar, vamos dizer, e trazer mais transparência ao processo eleitoral. Desde a questão da proibição de armas, de uso de bebida alcoólica, de também não usar o celular na cabine de votação, né? Você poderia levar seu celular, mas não para registrar o voto, né? Garantindo ainda que o voto é secreto no Brasil, né? A gente pode falar, expressar politicamente nossa posição, mas se a gente quiser preservar, ainda é secreto, e aí a gente não precisa estar expondo isso nas redes sociais, nem tendo que comprovar de alguma forma aos políticos A, X ou B. Então, isso é muito importante. A polarização, de alguma forma, quem venceu a eleição? Como observatório vê isso? Houve vencedores e perdedores? Acabou o processo, acabou. Agora, governar para todos. Eu acredito que a função principal de um governante seja que quando ele assume, né, acabe lados, acaba a eleição, você está ali para governar para toda a população, independente de quem votou em político A, em político B, você está governando para todos. Para o observatório acabou o trabalho do observatório eleitoral da OAB, ou vocês têm mais alguma coisa para fazer daqui para frente? Ou é um instituto que veio para ficar? Olha, queria aqui frisar mais uma vez a importância da parceria do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas com a OAB, a Ordem dos Advogados. Isso foi muito importante no sentido como todo da eleição, né? A gente sabe que, às vezes, o teste de integridade ele é feito em outros estados, no próprio TRE ou em outros locais, que não a OAB. Isso vai muito da gestão do Tribunal Regional Eleitoral. Aqui, essa parceria fortaleceu muito o processo eleitoral, né, no sentido de levar o teste de integridade para a Ordem dos Advogados, que é um lugar neutro, onde a sociedade confia na credibilidade da instituição. E aí, acredito que o maior vencedor, né, de tudo, a maior vencedora foi a democracia, a transparência, a oportunidade que nós tivemos de dar uma satisfação para a sociedade e trazer segurança para a sociedade do processo eleitoral aqui em Alagoas. Se a senhora tivesse que enumerar ou citar o fator que a senhora considera como negativo deste pleito, primeiro e segundo turno, qual foi? Tivemos? No primeiro turno tivemos filas, né? Eu acredito, principalmente as filas, que dificultou muito, né, tanto a apuração como realmente primeiro as pessoas turno. Exercerem seu direito a voto, né? Ficou muito cansativo, mas isso é natural, né, no processo onde a gente tinha aí opções de candidatos, além de presidente, governos, deputados também, né, e senadores, então a gente demorava mais a votar. A questão também da digital,
né? Sim. Que a gente não tinha antes e agora para poder votar a gente passava pela biometria, o que demorou mais, mas que trouxe mais segurança, né? Tudo tem seu ônus e seu bônus. E aí realmente a gente teve a questão dessa situação no primeiro turno das filas. E no segundo turno a gente teve uma pequena polêmica com relação a essa atuação da Polícia Rodoviária Federal, mas que foi sanado. Quem venceu? Ao meu ver, não acredito, ao ver também dos meus colegas do Observatório, a democracia. Eu também acredito. Quem venceu foi a democracia. Você tem dúvida? Acabou. Não vamos discutir mais isso não. Acabou, né? Acabou. Agora só daqui a 2 anos, né, para a eleição municipal. Muito obrigado, hein? Obrigada também. Espero que a senhora tenha gostado. Gostei.